Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Esse programa é a nossa mídia, entre outras mídias da Stop a Destruição do Mundo, rádio, jornal, palestras, outros programas de televisão, mídias sociais. A Stop é a nossa voz mediática que transmite a ciência trilogia analítica. A ciência trilogia analítica foi desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp e ela abarca o campus da ciência, da filosofia e da teologia. Então, nós temos nossa editora com um número grande de publicações, nós temos 2 faculdades, uma presencial e uma EAD, temos clínica de psicanálise individual e de grupo, e uma série de atividades, inclusive na cidade de Cambuquira, onde nós temos um hotel terapia, que pertence à faculdade. E aí, nessas nossas atividades científicas, baseadas na psicanálise keppiana e desenvolvidas através da psicanálise, que Kepp desenvolveu, começou pela psicanálise, chegou aonde chegou, que é um estudo sobre a patologia do ser humano, a patologia da sociedade e como que essa ciência contribui para que este mundo tão doente seja sanado, né? Com as doenças orgânicas, mentais e sociais. Dr. Kepp. Eu escrevi um trabalho mostrando, né, que a doença orgânica vem da doença psíquica, que é a parte, vamos dizer, do corpo, vem, né, na questão de doença ou de saúde, da maneira que a pessoa pensa, e não só como no final do século XIX, começo do século XVIII, o pessoal pensava que a origem de qualquer doença viria de fatos assim agressivos, tenebrosos da infância, e que toda doença viria da questão praticamente sexual, de tipo de problema que a pessoa, quando criança, teve na infância e que ficou assim marcado a vida toda. Então nós fizemos a origem das doenças para mostrar que a doença vem de todos os fatores errados que o mundo tem. Tem, por exemplo, a questão, né, da física. A física foi feita para mostrar, assim, erroneamente, que a doença viria da matéria. E nós começamos a mostrar que a doença veio da energética, né? Então eu fiz um livro chamado A Energética, para mostrar que a energia é que faz a matéria. Existe essa questão de corpo e alma, né? Mas a alma é mais importante para determinar. E a ideia era que tudo viria do átomo, da menor fração, assim, vamos dizer, da matéria, que deram o nome de átomo. E não que a doença veio da maneira da pessoa pensar, das emoções e das ideias. Então,
veja lá na origem das doenças o que eu pus em primeiro lugar. Toda doença vem do diabo. Isso no início, né? Que ele que criou a doença do ser humano aqui. Então, lendo o livro sagrado, a gente sabe, né, que os primeiros pais, a primeira civilização vivia num paraíso. E aí veio, né, um espírito maligno e levou os primeiros pais nossos, né, assim a desobedecer a Deus. E com isso, né, eles transformaram o paraíso num semi-inferno. Então a gente pode mostrar esse fato, né, que a questão do paraíso existe na natureza. A natureza é um paraíso. Tudo que é feito aqui, os ares, as terras, tudo que existe, as águas, né, são elementos assim exatos, elementos, vamos dizer, sãos, que não causam doença nenhuma. Mas o que acontece, o que aconteceu e acontece agora, é que o ser humano está desviando o que é certo para o que é errado. E de maneira que a doença começou a existir aí por causa disso. Então, a gente pode dizer que a física é um dado muito importante, porque puseram, né? O Isaac Newton pôs essa ideia de que tudo viria da matéria, tudo viria, né, praticamente da questão assim material, e não depois foi descoberto a energia escalar. A energia escalar é que se transforma em matéria. E a matéria pode ser transtornada e começar a ser patológico. Quer falar? Sim, senhor, Dr. Kepp. Eu acho muito interessante essa relação que o senhor sempre fez, Dr. Kepp, entre o problema espiritual e a energia. Por exemplo, o Lúcifer, os demônios, o Lúcifer ele é chamado Senhor das Trevas. E trevas, o que é trevas? É falta de luz, falta de energia. Então, na verdade, esse demônio, o Lúcifer, ele é senhor do nada. Porque ele é o senhor da ausência de energia. E a gente sabe que toda doença, seja ela física ou orgânica, é um problema energético. Então, está imediatamente associada a doença que o indivíduo tem a essa sintonia que ele tem com esses espíritos malignos. Porque esses espíritos malignos, eles são como vampiros. Eles não têm nada para oferecer, eles só têm para sugar. Então, eles são como vampiros energéticos que sugam a energia da pessoa e, por isso, a pessoa fica doente física e psiquicamente. Então, a gente pode dizer que até agora a criança, quando nasce, é praticamente muito pura, muito assim, sem problemas. É claro, né? Como Jean-Jacques Rousseau falou, que o indivíduo nascia bom e a sociedade é que transtorna a mente do ser humano, que faz com que o ser humano entre na doença, portanto. Então, a gente pode dizer isso, né? Que existe a questão genética, sem dúvida. Em alguns casos, a criança nasce com defeitos. Mas essa parte mental vem praticamente da questão do que a pessoa pensa e do que a pessoa sente. O que a doutora Julieta acha disso? Isso é muito científico, né? Essa ciência que o senhor
traz para nós, nos apresenta esse fato. Quando nós temos um sentimento bom, essa energética determina que o nosso corpo funciona bem, fica bonito, fica harmônico. Se nós temos uma emoção distorcionada, deturpada, uma tristeza, raiva, inveja, soberba, nós também deformamos a nossa energia da nossa alma e o nosso corpo vai manifestar essa deformação. Quando temos uma inflamação, uma dor, significa que tem uma dor na alma que não foi bem conscientizada. Então, notem, essa questão é muito importante. Atualmente existe o trabalho da psicossomática. O que é a psicossomática? É a filosofia, é a ciência que vê na doença uma privação da saúde. Então, não é que a doença vem assim, tanto de fora, com principalmente bactérias que não existem. A questão assim da doença é uma transformação assim interna que a pessoa tem. À medida que a pessoa vai se desenvolvendo, passa da infância para a adolescência, e o pior de tudo é a adolescência. O que a criança resolve fazer, o que a criança resolve pensar. Na adolescência, ela faz a vida toda, de maneira que a criança não nasce assim, geralmente, doente, com esquizofrenia, depressão, mania, com problemas assim, caracterizados pela doença psiquiátrica, principalmente, né? Mas a pessoa, ela vai se desviando daquela ideia correta, né, que tem na mente dele e começa a pensar de um modo errado. Então, essa questão, por exemplo, da física, né? Então, fizeram a física como se fosse o início de tudo. A física não é início de nada. A física mostra que a matéria vem depois que houve, né, a interferência aqui de Deus para criar, além da energética, para criar algo relacionado assim com a vida física que nós temos agora. Então, o físico depende do psíquico e o psíquico depende do espiritual. Por isso que eu pus ali, toda doença vem do diabo, porque ele que foi o primeiro a contrariar Deus. Depois veio aqui para tentar levar o ser humano também nisso. A odontologia tem alguma coisa a falar? Sim, então, a doença, ela não existe por si, né? É uma negação da saúde. A grande maioria da humanidade nasce, depois vão nascendo os dentes de leite, depois os permanentes, saudáveis. Então, pelo nosso pacto com o diabo, né, a gente fica muito na raiva, muito tenso, atitudes errôneas, o próprio bruxismo, né, que é forte tensão emocional, que até na Bíblia diz que os demônios rangem os dentes, né? E nós, seres humanos, temos muito disso também, esse comportamento igual dos demônios, né? Então, tudo afeta. Nós recebemos os dentes maravilhosos, né, com muita saúde e beleza, e por causa dos nossos problemas emocionais, atacamos os dentes e acabamos perdendo os dentes naturais, que deveria durar a vida toda. Então, nós podemos usar uma frase que é muito usada, que o mal é a privação do bem. Então, a doença é a privação da saúde. Então, se o indivíduo fica doente, não é porque ele é atacado de fora, assim, por outros fatores, mesmo que um caso ou outro exista.
Mas a doença existe porque a pessoa começa a pensar mal, a ter sentimentos maus, e aí tira da sua estrutura o bem. Quer falar, doutora Selma? Então, aí eu lembrei, doutor Kepp, que aquele triângulo doentio, né, da soberba, da inveja, da ira, estão na linha de vibração energética com os demônios. Eles são os seres que, por si, estão sempre nisso, na raiva, no ataque, são super soberbos. Então, quando o ser humano vive nessa patologia sem consciência, sem se perceber, ele vibra junto com esses seres doentios demoníacos. Então, só pode adoecer, ter situação muito ruim na vida, né? A importância de conscientizar isso para poder elevar a energética. Em segundo lugar, né, a gente mostra qual é a conclusão errada que eles tiraram. Veja lá em segundo lugar. Matar na guerra é assassinato. Então, essa questão da guerra, né? Todos falam assim em geral, né? Os professores e pais, etc., falam que na guerra é para matar o próximo mesmo, aquele inimigo. Mas qual o inimigo dos ucranianos que tem na Rússia? São irmãos. E qual o inimigo que os russos têm na Ucrânia? São também irmãos. De maneira que aí já mostra, né? Contra o quinto mandamento, que fizeram mandamentos para mostrar para o ser humano qual é o caminho que ele deveria seguir e qual o caminho que ele deveria evitar. Então, se há uma guerra, se um país ataca o outro, esse que atacou é um país assassino também. Não tem que atacar nenhum país, porque são todos assim, como é que fala? Todos da mesma colher, todos do mesmo campo. Assim, vamos dizer, o campo da sanidade, da saúde. E se há, assim, assassinato nas guerras, é contra esses mandamentos, né? Quinto. Portanto, matar na guerra, a gente pode dizer, os religiosos, né? É pecado, como é patológico. O indivíduo que mata o outro mesmo na guerra, ele a vida toda guarda uma lembrança terrível na mente e nunca mais se recupera totalmente. Quer falar? Sim, Dr. Kepp. Esta guerra da Ucrânia, por exemplo, né? Às vezes vemos as pessoas discutindo quem tem razão. A guerra ela é sempre um erro, ela é assassinato. E há de se perceber o que o poder faz. As últimas notícias dizem que a indústria armamentista está muito feliz. Vai vender como nunca, como não se vendia desde a Guerra Fria. Então, há um aspecto importante para se pensar aí. Guerra é sim assassinato sempre, é terrível. E há um grupo de pessoas manipulando isso. Tá? Então, de maneira que está essa posição assim colocada, que nós assim, vamos dizer, é função da ciência. Agora, tem um fator terrível, que na questão da advocacia, né? Então, geralmente, os advogados lutam para defender geralmente o criminoso, né? Interessante isso. O que acha o doutor Rodrigo? Bom, isso tudo mostra uma questão muito importante, que as leis, principalmente essas leis mais novas, elas são reflexo da própria patologia do legislador.
Então, uma lei, por exemplo, como nos Estados Unidos ocorre, que você pode matar, como na guerra pode matar, em alguns estados americanos você pode matar. Então, o que acontece? Se o ser humano não percebe a causa do problema que está na natureza psíquica, então ela não vai perceber, ela não vai resolver o problema. Então o advogado que defende os interesses de um criminoso, né, quer dizer, ele está defendendo o errado, isso é imoral. Porque o advogado ele tem que defender o que é justo, a verdade, ele tem que defender o que é belo, que ele é correto. Então, se ele não percebe essa questão que está por detrás, psíquica, que é a inveja, a inversão, ele vai usar a lei de uma maneira também injusta, patológica e doentia. Eu me lembrei sobre aquele item anterior que o senhor estava falando, que matar na guerra é assassinato. Uma prova disso é que todos, por exemplo, se a gente pegar aqueles soldados americanos que foram no Vietnã, ou mesmo no Afeganistão, eles não conseguem viver quando eles voltam, não conseguem viver com a consciência tranquila. Então eles se intruxam de drogas e participam de uma série de grupos de terapia e não conseguem aliviar o sofrimento deles, porque eles sentem culpa do que eles fizeram lá. Então eles sabem que aquilo que eles fizeram foi errado, né? Sabe, os pracinhas do Brasil, eles lutaram lá na Itália para expulsar os alemães, né, que tinham tomado conta do país. Então, eu fiz análise com os pracinhas, com o grupo deles, e todos eles tinham enorme dificuldade para sobreviver depois desse tempo que eles estiveram lá nessa guerra, né, por causa dessa luta que eles fizeram lá contra os irmãos lá, vamos dizer, o alemão é irmão, né, também. E assim como o alemão cometeu erro, vamos dizer, no passado, de achar que a Alemanha devia assim invadir os outros países para orientar, né, no caminho certo, então foi um erro grave que eles cometeram. Depois os aliados cometeram o mesmo erro, matando, né, essa gente que era, vamos dizer, patriota, mas de um modo errado. Então vamos ver agora algo muito importante. Veja lá. País que empresta dinheiro é imoral. Então, os senhores notam essa questão? Se uma pessoa, por exemplo, ganha X, tem que gastar só até X. Se ela ganha 100, tem que gastar só até 100. Se ganha 10, tem que gastar o que ganha até 10. Então, se houver, por exemplo, qualquer problema que a pessoa não tenha meios para sobreviver, ela então está, vamos dizer, na doença. Veja que a questão do sangue, né, que esclarece bem, né? Veja aí esse sangue que uma pessoa tem e com os erros. Então mostra o quê, né? Que os glóbulos vermelhos são deformados. Então, se a pessoa pensa de um modo errado, sente de um modo errado, ela vai deformando a vida psíquica. Então, eu posso ainda acrescentar o seguinte: o que é a morte, né? O ser humano não foi, vamos dizer, criado por Deus para morrer.
Então, por que nós morremos, né? Chega numa certa idade, a gente não aguenta mais a vida, acaba morrendo. Por quê? Porque aí foi introduzido um tipo de vida antivida, um tipo de vida ao contrário. Por exemplo, o indivíduo que acha que o que é mais importante na vida é ganhar dinheiro. Se ele acha que o dinheiro é um tipo assim de Deus, ele está errado. Então está no caminho, vamos dizer, da morte. Tem algum milionário, por exemplo, ou bilionário ainda vivo, assim, de uma certa idade, todos morreram, né? Então, às vezes, o que acontece é quando o indivíduo se apega à matéria, ao dinheiro, ela não tem a vida tão longa como os outros, que são mais acomodados. Tchau. Adeus. Olá, bem-vindos! Nós temos na FATRI o curso de pós-graduação Gestão de Conflitos, o estudo da psicossociopatologia de Norberto Kepp. Gestão de conflitos vai ajudar você a lidar com os conflitos que todos vivemos no nosso dia a dia. Desde cedo nós vemos que há conflitos, não é? Nos lares, nas escolas, depois nos ambientes de trabalho, nos times de futebol, nas instituições religiosas e por aí afora, sem falar nos conflitos que existem entre países. Porque onde há seres humanos, há conflitos. E neste curso você vai aprender todas as causas dessa problemática humana e como lidar com elas no dia a dia. E, principalmente, ajudar a formar e melhorar o nosso mundo. Vamos todos trabalhar para um mundo melhor. Você será um agente de transformação social através da consciência, aprendendo pela incrível ciência de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Melhor ainda, estamos com as matrículas abertas, turmas iniciando agora. Não perca essa oportunidade. fatri.edu.br ou então pelos links, telefones colocados aqui na tela. Bem-vindos!